Sim, sim, alô, alô. Esse aqui é o canal Paulinho, uma pessoa oficial, mas tem cada história. Aqui eu vou contar agora, meu Deus do céu. Tem pessoas que me perguntam assim: Paulinho, algumas histórias, elas te arrancam lágrimas mesmo? Gente, sim, arrancam lágrimas de verdade, e essa aqui é uma delas. A que eu vou contar hoje é uma que me fez chorar. Me fez chorar por vários motivos, várias razões. Porque a história, ela é simplesmente maravilhosa. Se você buscava para a sua vida hoje uma história que pudesse te ajudar, sabe, para levantar o seu astral, para te jogar para cima, então eu acho que você está na história certa. E eu queria até te pedir uma coisa a mais. Queria que você compartilhasse essa história, que ela não ficasse... Sabe o bom samaritano? O bom samaritano é aquele que se sente bem com algo, mas que quer levar esse bem para outras pessoas. É o altruísta, o contrário do egoísta. Então eu queria que você levasse esse bem também a tantas outras pessoas, compartilhando essa história. Pode ser? Posso começar? Antes, um convite especial. Seja membro do nosso canal. Oh, santo Deus, como eu gostaria que você fosse membro. Isso vai me dar uma força tão grande junto ao YouTube, porque essas ideias partem do YouTube. O YouTube fala: olha, você que é gerador de conteúdo, promova o canal, chame os fãs para que se tornem membro, para que eles possam, por exemplo, assinar pelo canal. Isso é muito importante. Então, se você puder ser membro do nosso canal, tem um precinho bem simbólico mensal, coisa de R$ 7,90, R$ 7,99, uma coisa por aí. E também você para quando quiser e puder, tá bom? Que você não queira parar nunca, mas que você seja membro já. Você vai fazer isso por mim? Posso contar com você? Outra cosita a mais. Ô Paulinho, eu queria ouvir assim as histórias aí no teu canal sem propaganda nenhuma. Tem jeito? Tem. O YouTube lançou o YouTube Premium. Não é de hoje não, já é uma ferramenta um tanto ou quanto antiga. Mas se você se tornar Premium, o faça através do nosso canal, porque você vai dar uma força muito grande para o canal. Teve uma pessoa que se identificou assim como Fátima, veio o @Fátima. E ela mandou, através de um valeu de mais R$10,90 para o canal. Me deixou tão feliz, tão contente. Que gesto bonito, Fátima. Você que está ouvindo, manda um valeu demais aqui para apoiar o nosso canal. A equipe com certeza vai do fundo do coração te agradecer. Perfeito? Ó, tem um monte de coisa para você fazer. Faça porque a gente está fazendo a nossa parte aqui. Preparado para ouvir essa história? Linda, apaixonante. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque a história que vai impressionar aqui no canal acabou de começar. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Eu achei essa carta muito interessante, porque ela... Esmeralda, bom dia. Tudo bem, Esmeralda? Bem-vinda ao nosso canal, ao nosso programa. E ela faz aqui uma introdução assim: Ô Paulinho, eu hoje sou deficiente visual. E eu não sei se você sabe, Paulinho, que você é muito admirado entre os meus irmãos deficientes visuais. Ela brinca assim: nós te achamos lindo. Esmeralda, você... Eu adorei. Não, aí ela explica. Ela explica. É que nós, os deficientes visuais, a gente acaba, sabe, Paulinho, se ligando muito
na voz das pessoas que falam conosco. E a gente sente muita verdade através da sua comunicação. Ô Esmeralda, não mereço esse elogio, mas eu te agradeço. Diz ela: posso contar minha história? Esmeralda, agora com você. Abra o coração que eu tô pronto para contar todos os detalhes. Meu nome é Esmeralda e eu vou fazer 50 anos, estou perto de 50 anos. Mas ainda não completei. Hoje eu sou cega. Mas nem sempre foi assim. Por 30 anos da minha vida, eu enxerguei o mundo com os olhos saudáveis, vivos e curiosos. A minha vida antes da escuridão era simples, mas uma vida cheia de cores, de detalhes, de rotinas e de retinas boas, que na época eu nem valorizava. Eu tinha tudo isso. Então passava batido. Aqui um parênteses para quem está ouvindo a minha história. Se você enxerga, para nesse momento e agradeça a Deus pela luz dos seus olhos. Pronto, eu fiz aqui o meu agradecimento e você com certeza também fez o seu aí. A minha vida antes da escuridão era assim, sabe? Hoje tudo isso virou lembrança. Lembrança preciosa que eu guardo como um tesouro dentro da memória. Sei que para quem nunca perdeu a visão é difícil entender a profundidade dessa perda. Para a maioria das pessoas, enxergar é tão automático quanto respirar. Ninguém acorda pela manhã agradecendo por mais que tenha o poder de ver a luz entrando pela janela, ou pelo simples privilégio de distinguir a sombra de uma árvore no chão. Eu também não agradecia. Não é crítica. É apenas uma constatação daquilo que eu também não fazia. Eu vivia como todo mundo. Reclamava do trânsito, da correria, do trabalho, mas raramente eu parava para valorizar o dom de enxergar. Eu era professora de artes numa escola pública. Esse era o meu mundo. Giz colorido, papéis, tintas, pincéis, crianças com olhares curiosos e mãos manchadas de guache. Ensinar arte, para mim, era mais do que um emprego. Era uma vocação. Eu acreditava que todo mundo podia aprender a se expressar, a enxergar o invisível por trás das formas. Eu até tinha uma frase que eu usava com os meus alunos. A arte, gente, atenção, classe! Psst, ei, silêncio, classe! A arte está nos olhos de quem vê. Vocês entenderam a minha frase? A arte está nos olhos de quem vê. Eu nunca pensei que essa frase um dia iria se transformar numa ferida tão profunda dentro de mim. A minha rotina era normal, tranquila. Eu acordava cedo, fazia meu cafezinho, gostava do cheiro do café, do pão torrado se espalhando pela cozinha. Eu morava com meu marido, o Ronaldo, e ainda não tínhamos filhos. O Ronaldo, ele costumava reclamar de que eu falava demais logo de manhã. Nossa, você já amanhece com essa boca aberta? Acho que é coisa do casamento, né? Eu sei que era grosseria da parte dele, mas é que nós éramos... Os diferentes se atraem, não é mesmo? É o seguinte, eu acordava de bem com a vida, e falante, até porque eu já dava aula logo às 8 da manhã. Então, ainda bem que eu era assim. O Ronaldo já era diferente, ele só ia, de fato, se ligar depois das 11, 11h30 da manhã. Estilo, característica, persona. Nossa, para um pouco. Ai, eu não aguento você falando desse jeito. Tá. Mas no fundo eu gostava dele. Ele era meu companheiro de caminhada. Ele me levava até o ponto de ônibus.
Nós íamos juntos quase todos os dias, lado a lado, dividindo o guarda-chuva em dias de chuva, rindo das nossas próprias piadas sem graça, e ele de cara fechada, porque ele só ia voltar à normalidade depois de 11, 11h30 da manhã. Trabalhar como professora nunca me deu luxo, mas me dava dignidade. Eu gostava de chegar em casa cansada, com a roupa suja de giz e de tinta, e saber que de alguma forma eu tinha deixado um pouco de mim em cada criança. Ainda consigo me lembrar de alguns rostos. A Luciana, que adorava desenhar as flores. O Pedro, que dizia que ele queria ser arquiteto. A Camila, que tinha dificuldade de coordenação, mas que se iluminava toda vez que conseguia terminar um desenho. Eles me davam sentido de vida. Nos finais de semana, adorava cozinhar. Eu inventava receitas, fazia massas caseiras, aprendi com a vovó. Sobremesas improvisadas, aprendi com a mamãe. O Ronaldo, meu marido, ele era meu cobaia oficial. Já tinha passado das 11 da manhã mesmo. Experimenta aqui, Ronaldo. Ele ria. Ria quando eu acertava e comia calado quando eu errava. Mas sempre eu repetia o prato, principalmente aquele que eu acertava. Aos domingos, gostávamos de assistir filmes juntos. Ele escolhia filmes de ação, era com ele. E eu, drama. Sempre gostei. Ficávamos ali na sala, comentando cada cena, discutindo os finais. Ah, não gostei desse final não, e você? Também não. Não, esse eu gostei. Ah, eu não gostei. Rindo de personagens secundários. Lembro da sensação de estar na sala escura do cinema, vendo as imagens gigantes na tela. Aquilo para mim era um ritual sagrado. E como eu amava viajar. Não precisava ser viagem longa não, até porque eu não tinha grana para isso. Mas sabe, uma ida à praia, uma cidade histórica, qualquer lugar que me tirasse da rotina. Eu me encantava. Ah, e como sou professor de artes, eu amava ir ao museu. Nossa! Quando eu tinha a chance de ir a São Paulo e conseguia dar uma passadinha no MASP, meu Deus do céu, eu me encantava com aquilo tudo, com as cores do céu, quando eu estava na praia, reflexos do mar, em cidades assim históricas, as igrejas antigas. Eu me perdi em detalhes. Eu gostava de fotografar, mas mais do que guardar imagens em fotos, eu guardava na memória. Sempre fui uma exímia observadora. Hoje, quando eu tento revisitar essas memórias, parece que cada lembrança ganhou um brilho especial. Eu vejo em pensamento o pôr do sol. Me lembro do pôr do sol e me emociono. Especialmente aquele pôr do sol laranja. Parece que mistura um pouquinho com rosa. Eu era apaixonado pelo pôr do sol. Eu lembro do sorriso dos meus alunos, os olhos brilhando quando descobriram que eram capazes de criar algo bonito. Eu vejo o rosto do Ronaldo, meu marido, me olhando, rindo das minhas atrapalhações. Tudo isso agora existe, mas só na minha memória, só na minha cabeça. Às vezes me pergunto, se eu soubesse que eu ficaria cega, teria eu vivido diferente? Talvez tivesse parado mais vezes para contemplar o céu. Talvez tivesse prestado mais atenção nas feições das pessoas, nos detalhes de cada rua por onde eu passava. Talvez eu tivesse memorizado cada cor com mais intensidade. Mas a verdade é que ninguém espera perder a visão. Ninguém se prepara para isso. Ninguém se prepara para a escuridão. O que eu posso dizer é que naquela época eu tinha uma vida plena, apesar dos meus problemas que todo mundo tem. Eu brigava com meu marido por bobagem, por besteira. Ficava cansada do trabalho, sonhava com coisas que eu não podia comprar. Mas, olhando agora, eu percebo que eu era feliz. Sim, eu era feliz. Eu tinha liberdade de ir e de vir.
Gente, mais uma pausa eu vou pedir, Paulinho. Eu tô chata hoje. Mas eu vou pedir mais uma pausa. Reflita nesta frase, por favor, você que está ouvindo a minha história. Você tem a liberdade de ir e de vir quando quer? Então, agradeça a Deus por isso aí. Por favor. Você tem a liberdade de olhar e escolher sua roupa? Agradeça a Deus por isso aí, por favor. A vida antes da cegueira era feita de pequenas certezas. Eu atravessava a rua automaticamente, sem medo. Escrevia bilhetes de recados, reconhecia o rosto de alguém que chegava de surpresa. Me olhava no espelho a me arrumar. Eu ainda participava daquela brincadeira das pessoas chegarem por trás de mim, tapar minhas vistas e perguntar: adivinha quem é? Nunca mais fizeram isso comigo. Eram coisas tão naturais que eu nunca imaginei que um dia apenas existiriam nas minhas memórias. Hoje, quando falo do antes, sinto um aperto no peito. Porque não é apenas sobre enxergar o mundo, é sobre ter tido uma vida inteira roubada de mim em questão de segundos. Porque eu tinha tudo isso. Amigo, era fim de tarde e aquela chuva parecia querer lavar a cidade inteira. O cheiro de terra molhada entrava pela janela da sala dos professores enquanto eu terminava de corrigir os últimos trabalhos de desenho. Olhei lá fora, nossa, aquele aguaceiro. No pátio da escola, poças d'água que se formavam. Márcia, colega de escola, apareceu na porta com a bolsa já no ombro. Esmeralda, você viu o temporal que está caindo lá fora? Quer ir comigo? Eu te deixo pertinho da sua casa. Caramba, era tudo que eu precisava escutar. Eu teria que enfrentar ônibus para voltar. E ela estava me oferecendo uma carona. Você já pensou uma colega num dia de chuva e aquele temporal caindo lá fora chega em você e te oferece uma carona? Sorri. Sim, eu sorri, cansada e grata. Eu vou aceitar sim, Márcia. Só um minutinho, eu tô só guardando isso aqui. Obrigada, minha amiga. No carro, as palhetas do para-brisa lutavam contra o aguaceiro. A estrada brilhava, já espelhando faróis, porque o pessoal acendeu as luzes, apesar de não ser noite ainda. Mas o pessoal acendeu as luzes porque a tarde caiu e escureceu. Falávamos de coisas comuns. O aluno que sempre esquecia o estojo, o moral da escola que precisava de tinta, quando um ruído diferente atravessou a cabine do carro. Um ronco desgovernado. Foi quando eu virei a cabeça e vi, pela última vez, um caminhão atravessando a pista contrária. As rodas patinando. Escutei o grito da Márcia ao meu lado e senti um golpe seco, metálico, como se o mundo inteiro tivesse quebrado sobre nós. Depois veio o nada. Nada. Acordei no hospital, sem saber quanto tempo havia passado. A primeira coisa que senti foi uma dor latejando por detrás dos meus olhos, como que se fosse uma pressão invisível e querendo empurrar, sabe, os próprios olhos, empurrá-los da sua órbita, tirá-los dali.
vozes distantes, cheiro de desinfetante, zumbido de máquinas, barulho de hospital. Eu, naturalmente, como fazia todos os dias, eu tentei abrir os olhos. Ou eu já estava com os olhos abertos. Eu só encontrei a escuridão. Meu Deus, quando eu tive a certeza que meus olhos estavam abertos e eu só encontrei a escuridão, me bateu um desespero. E a pergunta: onde eu estou? Por que está tudo escuro? Minha voz saiu arranhada. Cheguei a pensar: será que eu morri? Será que eu morri e a morte é assim? Estou num túmulo. Fui sepultada. Quer ver que me enterraram viva? Quer ver que me enterraram viva? Mas de repente eu senti alguém apertando a minha mão. Não era uma pessoa conhecida. Eu escutei a voz: calma, Esmeralda. Sou a Aldete, a enfermeira. Eu tô cuidando de você. Você tá no hospital. Sofreu um acidente, mas agora tá tudo bem. Você tá sendo cuidada. Viu? Aliviou ouvir a voz da Aldete? Sim. Tentei acreditar naquelas palavras, como quem se agarra a uma boia ou num mar revolto. Eu estava me afogando. Aquelas palavras vieram como uma boia naquele instante. Senti alguém encostar no meu braço, a pele quente, a respiração familiar. Oi, amor. Sou eu, Ronaldo. Tô aqui. É difícil explicar como o tempo caminha dentro da escuridão. Às vezes parece correr, às vezes é uma pedra no meio do peito que não se move. Dias passaram. O médico veio quando acharam que eu estava pronta. Esmeralda, ele disse com a voz calma e treinada: vou explicar para você com clareza tudo o que aconteceu. Se você não entender alguma coisa, pode me perguntar que eu te explico. O impacto do acidente causou uma lesão grave nos seus nervos ópticos. Nós fizemos tudo que era possível, mas a lesão é irreversível no teu caso. Não há transplante que se possa fazer. Irreversível? Irreversível? Eu repeti como quem mastiga uma palavra indigesta. Falei 3 vezes. Irreversível? Sinto muito, Esmeralda. Mas a sua visão não vai voltar. Por que não deixou eu morrer? Por que não deixou eu morrer? Por que não me deixou morrer? Põe veneno aí. Põe veneno aí, doutor. Põe veneno aí. Pra que viver? Pra que viver? Não escutei mais um médico. Talvez ele não tivesse preparo para esse tipo de atendimento. Rosângela, uma psicóloga, segurou a minha mão e falou comigo: a vida continua, Esmeralda.
vida tem sequência, Esmeralda. E eu tô aqui para te ajudar, como muita gente. Te ajudar a sair dessa. Fiquei muda dessa vez. Meu corpo sabia chorar antes que eu soubesse falar. Então chorar, a gente sabe. O choro veio grosso, salgado, um rio, derramado numa sala que talvez estivesse iluminada, mas eu não podia mais ver. Lembro de ter escolhido. Eu lembro de ter escolhido uma lembrança qualquer de visão para tentar me acalmar conforme me orientou a psicóloga. Lembro da mão do Ronaldo, meu marido, deslizando no meu cabelo. Vai dar certo, Esmeralda, vai dar certo. Eu tô com você, eu tô aqui. Nos dias que se seguiram, as horas eram um corredor sem janelas. Eu dormia aos pedaços, acordava no susto, me esforçava para lembrar de cores específicas, como que se catalogar lembranças pudessem me preservar do apagão. O vermelho do batom que eu usava às sextas-feiras, o azul do avental da escola, o verde claro do lençol de casa no verão. Eu repetia mentalmente as cores como quem reza. Quando eu recebi alta, voltei para uma casa que eu conhecia de olhos fechados. Mas agora eu precisava provar que isso era verdade. Toquei as paredes como quem aprende o contorno de um corpo querido. Os móveis estavam no mesmo lugar, mas era como se os móveis tivessem mudado de pele. A sala me parecia mais longa, a cozinha mais estreita, apertada, tudo cheio de obstáculo invisível. No primeiro dia, derrubei um copo. No segundo, queimei o dedo tentando acender o fogão. No terceiro, esbarrei no aparador e quase caí. Cuidado, Esmeralda, o Ronaldo gritou comigo num tom calmo, porque ele sabia que a irritação ia piorar. Eu tô tentando, Ronaldo. Eu tô tentando. E respondi com a voz pequena demais para a dor enorme. E eu tô tentando passou a ser a minha frase, sabe? Não só para o Ronaldo, mas para todas as pessoas que diziam: olha, você precisa fazer isso, você precisa tentar aprender aquilo. A semana se arrastava. Eu me perdia dentro do banheiro. Eu procurava as escovas de dente como se fossem peixes escorregadios. Eu gostava de usar sempre a minha escova. Por mais que eu amasse o Ronaldo, eu tinha medo de usar a escova dele antes. E agora? Será que essa é a minha mesmo? Acho que é. Tá sempre do lado que eu combinei com ele que ficaria. Mas eu não tinha mais certeza de nada. Ele, quando voltava do trabalho, falava pouco. Agora eu observava que ele sempre falou muito pouco. Quem era a faladeira da casa sempre fui eu. Eu perguntava para ele como havia sido o dia, ele respondia: normal, tudo bem. Eu perguntava que horas eram. De novo a hora, tá? Sempre a mesma pergunta, Esmeralda. Já falei, te dei esse reloginho aqui para isso, aperta esse botão. Eu apertava, o relógio falava a hora. Aí, o relógio fala a hora. Mas ele não entendeu. Ele não entendeu que eu não queria escutar da máquina, do relógio, a hora. A hora eu sabia. Eu queria que ele me dissesse a hora. Era uma maneira também de me sentir acolhida. Eu me encolhia. No meio da madrugada eu acordava assustada assim, quando eu estava dormindo, sabe?
à beira da cama, eu acordava assustada. Às vezes eu sonhava que eu tinha voltado a enxergar. E quando eu acordava me dava uma raiva. Gozado, como é que o cérebro engana, né? Teve uma noite que eu sonhei que eu tinha voltado a enxergar, mas aí eu falei assim, tomara, mas não é sonho. Eu tava sonhando, mas dentro do sonho eu falei assim, mas dessa vez não é sonho, tá vendo? Agora eu voltei mesmo a enxergar. Agora eu voltei mesmo, quer ver? Mas tudo dentro do sonho. Eu vou levantar, aí eu levantei, comecei, via tudo, eu via. Eu peguei um livro, eu conseguia ler o livro. E quando eu estava lendo assim, que eu virei a página do livro, foi aí que eu acordei, que eu vi que era sonho. Quer dizer, era um sonho onde eu questionei se eu estava sonhando dentro do sonho. Aí o sonho me enganou que eu não estava sonhando, agora era realidade, mas depois eu acordei, de verdade eu vi que era ilusão. Uma noite, deve ter sido um sábado, eu reconheci pelo cheiro do molho que o Ronaldo estava tentando fazer alguma coisa lá na cozinha. Acho que ele deixou queimar. E depois que eu senti aquele cheiro, eu ouvi a porta de casa bater com mais força do que o normal. Era o Ronaldo, ele entrou pesado, chave estilintando. Passos indecisos, senti o ar mudar. Tem horas em que a gente cheira a tragédia antes de ouvir o enredo. Ronaldo, o que você está fazendo aí na cozinha? Tinha certeza que ele estava mexendo em alguma coisa na cozinha. Cheiro. Sabe quando mistura aquele cheiro de queimado, alguma coisa? Chamei Ronaldo. Ele demorou um pouco para responder, mas ouvi o metal das chaves na bancada e ouvi o som de alguém puxando uma cadeira, arrastando devagar, como quem tenta atravessar o inevitável. Ele veio até a porta do quarto. E da porta do quarto ele respondeu: Esmeralda. E só o meu nome, ele já respondeu de um jeito assim mais áspero. Que foi? Silêncio. Deu para ouvir o zumbido da geladeira. Sabe a geladeira quando ela tá... Parece que com o motor desligado, né? Mas ela dá aquele arranque de novo. Deu para eu escutar. Aliás, eu podia ouvir minha própria respiração acelerada. Fala, Ronaldo. Ai, caramba. Vou falar, Esmeralda. Eu tentei, sabe? Não entendi o quê? Eu tentei. Eu juro que tentei. Mas eu não consigo, Esmeralda. Não consegue o quê? Você não tá conseguindo esquentar o molho do tomate. Eu senti o cheiro de queimado daqui. Não é molho de tomate, Esmeralda. Essa merda queimou mesmo. Mas não é disso que eu tô falando, não. Eu não consigo mais viver assim. As palavras saíram num jato, como se ele tentasse segurá-las por muito tempo. Eu chego em casa, a casa tá toda no escuro. Você me pergunta as horas 5 vezes, você tem um relógio no pulso, caramba, que eu te dei pra responder a hora pra você. A gente não sai mais, tudo vira dificuldade. Cheguei agora, tentei esquentar o molho pra colocar no macarrão, queimou essa merda. Não aguento mais, é isso aí. Me sinto preso.
Não tô suportando mais. Eu estava recostada na cama, mas agora já havia me sentado nela. Passei a mão assim pela coxa da cama, que eu não estava deitada para dormir, eu estava só deitada na cama. Eu passei a mão pela coxa, sei lá por quê. E ainda para garantir se o Ronaldo estava ali, eu falei para ele: eu tô no escuro, Ronaldo. Falei tentando manter a voz no lugar. Eu tô no escuro e não a casa. Você tem que me entender, eu tô tentando reaprender tudo. Você poderia ter ligado, eu teria tentado esquentar esse molho de macarrão pra você. Pra se queimar. Depois você reclamar, chorando, que queimou o dedo. Não. Ronaldo, onde você quer chegar? Eu não sou forte o suficiente, Esmeralda. Eu não sou a pessoa certa para viver isso. Para viver o quê? Ronaldo, seja mais claro. Ele suspirou, aquele suspiro pesado que eu já conhecia de outras desistências menores. Esmeralda, eu não quero te machucar. A última coisa que eu quero fazer na vida é te machucar. Mas eu fico com raiva, fico impaciente. Aí eu te machuco de outro jeito. E não é justo comigo e também não é justo com você. Ronaldo, eu ainda não consegui te entender. Você está rodeando demais, o que é? O que você está falando? Eu estou dizendo para você que eu vou embora. Eu vou embora, Esmeralda. Eu vou sair de casa. Não se preocupe, a casa aqui vai continuar com você, montado com... Sabe, não vou te perturbar nesse sentido, não. Você não vai falar nada? Falar o quê, Ronaldo? Que argumento eu iria usar nessa hora? Seria o mesmo argumento. Seria eu conversar assim com a minha vista, meus olhos, falar: olha, volta a enxergar outra vez. Palavras vãs. Enquanto eu falava, fez-se silêncio logo após. Então eu escutei um som que eu nunca vou esquecer. Sabe quando a mala se abre? A mala se abriu. E depois eu escutei o fecho da mala se abrindo e fechando também. Aquela parte de zíper abrindo e depois fechando. Eu não precisava enxergar para entender. Não. Os passos dele foram, voltaram, pequenos ruídos embalados. Eu quis levantar da cama, mas eu permaneci ali agora sentada na cama. Eu quis levantar, agarrar o braço do Ronaldo e pedir para ele pensar melhor. Mas as minhas pernas estavam presas por dentro, como se alguém tivesse derramado cimento no meu peito. Sabe quando você não vai e nem vem? Fiquei ali, sentada na cama. A frase morreu no meu lábio. Esmeralda, tá tudo pronto já.
Eu tô indo, tá? Eu não tenho assim o que falar. Mas eu desejo do fundo do coração mesmo que você seja feliz. Eu acho que a última palavra que eu falei nessa hora você me prometeu. Mas eu não falei para ele escutar, eu falei mais para mim do que para ele. E aí eu comecei a repetir aquilo que nós dissemos lá no nosso casamento. Prometeu ficar na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Prometeu. Prometeu, lembra? Você prometeu. Você prometeu, sim. Ele ficou alguns segundos sem responder. Ouvi o casaco roçar na porta. Eu lembrei todo dia dessa jura que eu fiz. Ele falou quase num sopro. E todo dia eu falhei um pouco. Eu não quero falhar mais do seu lado. Vai ser melhor assim. Deus te ajude. Fiquei ali, de mãos espalmadas sobre a cama, sobre a coxa. O zumbido da geladeira voltou a fazer barulho. A geladeira aqui em casa dá aqueles trancos, ela faz silêncio. Eu não sei se na tua casa é assim, mas é que eu fiquei cega, então eu presto atenção em tudo. A geladeira, sabe, está quietinha, de repente ela dá aquele tranco. A cicatriz do zíper ainda cortava o ar. O zíper da mala. Eu achei que eu não fosse respirar de novo. A casa que já era escura para mim, ficou escura para os objetos também. Os minutos perderam as bordas. Chorei sem som. Deixei o meu corpo cair sobre a cama. Chorei até enjoar. Nos dias seguintes eu perguntava a mim mesma 1000 vezes se havia algo que eu pudesse ter feito diferente para ter mantido o Ronaldo comigo. Eu devia ter aprendido mais rápido a achar as coisas. Eu acho que desanimava ele chegar com fome do trabalho e ter que ir pro fogão esquentar. Sabe quando você começa a procurar as culpas todas em você? Eu deveria ter tido mais cuidado quando eu pedi ajuda. Eu também não sei por que eu ficava perguntando as horas pra ele, se o relógio que ele me deu já falava. Pra que eu ficava perguntando as horas pra ele? Eu devia ter chorado menos, reclamado menos, tropeçado menos. A gente tem essa mania de procurar a culpa em si, quando o outro escolhe partir. E demorou para eu entender que não foi a minha cegueira que expulsou o Ronaldo da minha casa, mas foi a cegueira dele, a incapacidade dele enxergar que eu ainda estava ali. E eu continuo aqui. Que a mulher que ele amou antes ainda respirava, mesmo tateando o mundo. Ele confundiu a minha escuridão com a própria falta de coragem dele. E assim, meu amigo, o tempo passou. Eu tinha 30 anos quando fiquei cega. Eu tinha a idade de Cristo quando meu marido foi embora. 33 anos. Ele ficou comigo depois da cegueira 3 anos. Até que ele foi embora. Mais 16 se passaram.
49, vou fazer 50. Mergulhada nessa escuridão que não termina, mas tempo de aprendizado. Ainda choro, ainda sinto a falta de luz, ainda tenho saudade da mulher que eu fui antes, mas aprendi a me reinventar. Descobri que mesmo sem ver, eu posso viver. No começo eu dependi demais das pessoas. Minhas irmãs me ajudavam em tudo, me guiavam pela casa, cozinhavam para mim, me acompanhavam ao mercado, mas eu sentia vergonha. Eu não queria ser um peso para ninguém. Então, eu decidi que eu precisava reaprender a viver. E foi assim que eu consegui uma visita no Centro de Reabilitação para Cegos. Ali, aprendi a usar a bengala, a contar os passos, a reconhecer os sons, os cheiros e principalmente uma coisa que eu achava impossível, eu aprendi braille. E aprendi tão bem o braille que até no baile eu fui. Desculpa o trocadilho, Paulinho. É que eu tô metido, eu aprendi a escrever. Quer dizer, eu era professora, mas eu tive que reaprender a escrever. Então, aprendi braille e até no baile eu fui. E foi no baile que eu conheci o Roberto. Ele é quase cego, eu brinco com ele. O Roberto é quase cego. Ele vê vultos. Ele consegue andar sem ajuda, inclusive de bengala, porque ele vê, assim, a visão dele, ele consegue, a 40 centímetros à frente dele, ele consegue enxergar. Não com clareza. Vocês me entenderam, né? Esse homem hoje me completa. É amigo, é companheiro. E ele trouxe para casa a Rebeca e Raquel, 2 filhas, meninas maravilhosas, de um casamento que ele já teve na vida, assim como eu tive o meu. A Rebeca tem 14, a Raquel tem 16. São minhas amigas. Vou dizer uma coisa para quem só me viu chorando até aqui. Eu reaprendi a sorrir. Reaprendi a sorrir. O que mais mudou mesmo na minha vida foi descobrir a tecnologia assistiva. Eu tô falando difícil agora, né, Paulinho? Existe um teclado especial em braille que se conecta ao computador. Ele é especial, é em braille. Quando eu digito nele, as letras aparecem na tela, em texto comum, como se qualquer pessoa estivesse digitando. E para ler o que está lá na tela, uso um programa que lê em voz alta cada palavra que eu escrevo. Eu estou escrevendo para você. Eu vou escrever aqui, ó, essa frase. Assim, Paulinho, consigo escrever. Eu ouvi. Quando eu escrevi o assim, a vozinha disse assim. Quando eu escrevi Paulinho, assim, Paulinho, consigo escrever. Alguém vai falar assim, ela tá achando que agora a vida dela é normal. É normal. Porque eu ainda sou professora. Ah, para de brincadeira. Não. Depois do acidente eu fiquei um tempo afastada. Até posso dizer o tempo. Um tempo bom, 8 anos. Pensando que eu nunca mais pudesse entrar numa sala de aula. Mas a saudade de ensinar falou mais alto. Pedi para voltar. No começo a direção da escola hesitou. Teve medo de como seria. Mas eu insisti
disse que eu ainda tinha conhecimento, voz, paixão e que a visão não era a única forma de ensinar. Hoje, minha maneira de dar aula é diferente. Eu não corrijo mais desenhos com os olhos, mas com o que os alunos me contam sobre o que eles criaram. Peço que eles descrevam suas obras-primas para mim, que falem das cores que escolheram e das formas que imaginaram. Trabalho muito mais com textura, argila, areia, papel amassado, colagem de tecido. Ensinar arte deixou de ser apenas sobre ver. Lembra daquela frase minha? Ver, e passou a ser sobre sentir. Hoje a minha definição de arte é diferente. Num trabalho artístico, você sente o que o artista fez. Sentir é diferente de enxergar. Que tem muita gente que enxerga, mas não sente. No começo, alguns alunos estranhavam. Eu ouvia cochicho. Como é que ela vai ensinar a gente se ela não enxerga? Mas bastaram algumas aulas para que eles percebessem que a cegueira me tirou a visão, mas não a capacidade de ensinar. E nem a paixão pelo que eu faço. Pelo contrário, acho que se tornaram melhores porque eu aprendi a ver com os outros sentidos e a transmitir isso a eles. E os alunos, eles são a minha maior força. Me levam até a sala dos professores às vezes. Professora, não é por aqui não, é por ali. Tudo bem. Eu não estou sozinha. A vida sem visão é um exercício constante de paciência e coragem. Mas descobri que a escuridão não pode apagar tudo. Descobri canais no YouTube. E no meio dos canais no YouTube, eu descobri o seu canal. E ao descobrir o seu canal, Paulinho, eu descobri uma série de pessoas que, como eu, cegas, deficientes visuais, te amam. Como eu posso dizer que eu te amo? Pela sua voz. Porque a gente aprendeu também a admirar as pessoas pela voz. Não é só por aquilo que elas dizem, mas é como a voz chega. Quando o Ronaldo, meu marido, naquela noite do zíper na mala, falou comigo, a voz dele era a voz do fim, do adeus, da despedida, do acabou, do sem esperança, a voz do cansei, do não dá mais. Essa voz ficou guardada também na minha memória. E de vez em quando a gente acaba ouvindo. Mas existe a voz da esperança. E eu aprendi a reconhecê-la. E a sua voz... Desculpa, amigo, eu não estou aqui para rasgar a seda. Mas a sua voz é uma voz de esperança. E eu queria que através dessa minha carta, eu, Esmeralda Gasparini, eu que sou cega, mas ainda sou professora, que essa minha história levasse esperança para muitas pessoas. O Roberto, meu marido, Rebeca, minha filha hoje, Raquel, minha filha hoje. Formamos uma família linda. Você que, de repente, ao começar a ouvir essa minha história, digamos que você tivesse sentido uma tristeza hoje. Eu tenho certeza absoluta que depois de ouvir a minha história, você está se sentindo diferente ao final. Então agradeça a Deus, porque a vida continua. E se você ouvir o zíper de uma mala abrir e fechar,
Deixa a mala ir embora e que ela carregue tudo que até ali você não via, mas estava atrapalhando você de viver. Pro bom entendedor, um pingo é letra. Vou ficar guardando os comentários de todos vocês. Tell you I'm leaving. How long can I stay? I tell you I'm shaking. How long till it goes away? I tell you I'm broken. How long can I stand on my feet? I tell you I'm trying, but how much is enough for me? I bring you. Bom dia, pessoal maravilhoso da Rádio Capital. Amo vocês, aqui é o Leandrinho de Guarulhos. Me dá nojo desse tipo de gente, sabe, igual esse cara. É um covarde, é um zero à esquerda. Ela que não se culpe de nada. Ele que é um zero à esquerda. Tá bom? Um beijo pra vocês todos. Aí, bom dia, Vitória. Bom dia, Paulinho. Então, aquela hora do Tabu na Serra, o Paulinho já deu o ditado, né? O cego é aquele que tem a visão e não quer enxergar, né? Porque quem não tem a visão por problema de saúde ou outras coisas qualquer, né? Eles têm uma sabedoria fora do comum, viu? Eu admiro demais. Muitos que eu conheço, nossa, dá 10 a 0 pra quem tem visão, viu? É um exemplo muito bom, muito bonito dela. Parabéns, minha amiga. Beijo. Oi, Paulinho, bom dia, tudo bem contigo? Paulinho do céu. Que história. Era tu narrando, parece que eu estava vendo e xingando esse ex-marido dessa mulher. Mas doente é ele, viu, Paulinho? Doente é ele, doente de preconceito, doente com falta de amor. E amor próprio, eu não falo nem a ela, amor próprio. Porque olha, Paulinho, com tudo é mais fácil a mulher estar ali cuidando do companheiro se cair doente na maneira de falar do que o próprio homem. Isso é fato. Olha, Paulinho, Deus é maravilhoso. E quem vive na escuridão, Paulinho, com certeza é ele. Ele que vive nessa escuridão de ignorância, de falta de entendimento. Parabéns para ela. Ter sido uma batalhadora. No início, com toda certeza, foi difícil. Mas Deus é fiel e ainda existe pessoas boas. Um cheiro, Paulinho, Fabi Souza de Vila Natal. When I'm fighting myself, I hope you can reach my